Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e quero voltar então para essa temática da relação entre psicanálise e ação de narrar. Eu estou usando a expressão ação de narrar porque eu acho que se eu usasse a palavra estritamente psicanálise, narração e narrativa, poderia induzir quem está me acompanhando a pensar que eu estou usando a palavra narrativa no sentido que é utilizado no jornalismo na atualidade, né? É uma narrativa, é só uma narrativa. Isso é uma narrativa, significa que o mundo pode ser inventado por narrativas, que há uma multidão de narrativas, e às vezes a palavra narrativa é utilizada como uma invenção, como algo sem valor. E o sentido que eu quero dar aqui, está conectado ao campo da psicanálise, é que narrar é algo fundamental, algo imprescindível, né? Quando a gente pensar numa relação entre um paciente e um psicanalista, ou uma psicanalista, essa relação é intermediada pela narração, sobretudo a narração do paciente ou da paciente, né? E hoje eu quero destacar especificamente a importância de falar daquilo que se crê, né? Não só falar do que se crê, mas crer naquilo que se fala e crer no poder daquilo que se fala e crer também no poder de quem ouve aquilo que está sendo narrado e o quanto a crença coletiva sobre a importância da narração, da narratividade, é fundamental para o processo de cura no setting terapêutico. E eu quero defender esse ponto de vista única e exclusivamente a partir de uma citação de Claude Lévi-Strauss, né? o antropólogo, não é exatamente contemporâneo nosso, mas também não está tão distante, né? Eu me refiro aqui à coletânea de ensaios do Claude Lévi-Strauss chamado Antropologia Estrutural, né? Que no Brasil é publicado pela UBU, né? E existe um artigo chamado Feiticeiro e Sua Magia, é um texto no qual ele fala sobre antropologia da magia nas culturas não ocidentais, mas ele vai desembocar, né, ao final do texto em uma comparação entre aquilo que estava presente nas culturas ditas primitivas, né, muitíssimo entre aspas aí, e a prática da psicanálise, né? Quer dizer, me parece que a ideia dele é que elementos que estão presentes nas culturas ditas, muitas vezes pejorativamente identificadas como primitivas, na verdade, são só modos de fazer as coisas que têm correspondentes, por exemplo, ou similares nas nossas culturas, né? Vamos pensar que a psicanálise é um campo altamente intelectualizado, né? É uma prática bastante englobada pelo campo acadêmico, com produção de conceitos bastante complexos, com uma legitimação dentro do campo de uma certa cientificidade, e a despeito disso, há muitas similaridades com aquilo que era feito com práticas, né, de culturas ditas primitivas. Então apenas um trecho, olha que interessantíssimo, de Claude Lévi-Strauss, né? O antropólogo nascido na Bélgica, mas que é conhecido, né, por a sua atuação no ambiente francês, inclusive esteve aqui no Brasil, né, atuando. Muito bem, portanto, não há por que duvidar da eficácia de certas práticas mágicas. Interessante isso, né? Porém, ao mesmo tempo, percebe-se que a eficácia da magia implica a crença na magia, que se apresenta sobre 3 aspectos complementares, né? Então, é interessante. Ele vai falar sobre... a ideia dele é discutir por que a magia é eficaz, né? Quer dizer, nas nossas culturas atuais, a maior parte das pessoas não acredita em magia, pelo menos quando se trata de magia no sentido religioso, né? De magia no sentido de que eu posso, através das palavras, transformar a realidade, né? Então se eu imprecar uma maldição, um feitiço sobre uma pessoa, esse feitiço vai funcionar, né? A magia fundamentalmente funciona pela palavra, né? Se a pessoa correta, no contexto correto, disser as palavras corretas, um efeito é produzido, né?
em tese, a maior parte das pessoas no mundo atual não acredita em magia, mas a magia continua sendo eficaz, né? E a magia funciona pela intermediação entre palavras, né? Quer dizer, a magia é exercida pela palavra. Então, por que ela continua sendo eficaz em determinados grupos, né? Por que ela sobrevive de outras formas nas nossas culturas na atualidade? Me parece que a ideia do Claude Lévi-Strauss é explicar isso, né? Primeiro, é fundamental a crença do feiticeiro na eficácia de suas técnicas, né? Então, se a gente for fazer uma comparação tanto quanto grotesca, mas parece que essa era a intenção do Claude Lévi-Strauss, né? Se a gente for pensar no feiticeiro, comparando o feiticeiro com um psicanalista, né? Um feiticeiro, um psicanalista precisa acreditar naquilo que faz, e a pessoa que se coloca como paciente precisa acreditar naquilo que o psicanalista faz, né? Então ele está usando um caso empírico e está mostrando que a magia de um feiticeiro funciona, em primeiro lugar porque o feiticeiro acreditava nela, né? Então ele conta a história de um feiticeiro que não acreditava em magia, que começou a exercer a magia exatamente para mostrar que a magia era ineficaz, e ele mesmo acabou se convencendo de que a magia era eficaz, né? Bom, depois, em segundo lugar, a do doente de que ele trata, ou da vítima que ele persegue, do poder do próprio feiticeiro, né? Vamos lembrar que a magia, ela pode ser usada como técnica de cura, ou era usada, né? Ou é usada como técnica de cura, mas ela também pode ser utilizada como uma técnica de perseguição, né? Quer dizer, você pode impetrar um malefício sobre a outra pessoa, né? Então, é preciso que o feiticeiro creia na sua magia, e é preciso que o paciente ou aquele sujeito que está sendo objeto de uma maldição, né, nas duas situações, acredite em magia. E por fim, a confiança e as exigências da opinião coletiva, que formam continuamente uma espécie de campo de gravitação no interior do qual se situam as relações entre o feiticeiro e aqueles que ele enfeitiça. Em síntese, né, simplificando muito as coisas, é preciso que o feiticeiro creia em magia, que o paciente creia em magia, e que exista uma cultura de crença em magia, e a partir desses três aspectos é possível explicar por que a magia funciona. Bom, se você, claro, vai fazer uma comparação desse ponto de vista teórico, antropológico, aplicado às culturas primitivas, para o mundo ocidental, e vai pensar a psicanálise, o que ele está dizendo a psicanálise funciona quando o psicanalista acredita na técnica, no conjunto de técnicas e de conceitos que ele exerce, quando o paciente vai para o setting terapêutico acreditando que ao falar o que acontece com ele, ele vai ser transformado, né? E claro, quando existe uma cultura, no caso da cultura ocidental, né, que não crê mais em magia, mas que crê em psicanálise. Então essa crença coletiva, ela é fundamental para que a psicanálise continue funcionando na atualidade. E para você não achar que o Claude Lévi-Strauss está inventando coisa aqui, né, você pode ler nas conferências introdutórias da psicanálise do Freud, né, ou dos vários textos antigos pré-psicanalíticos, ou dos textos do início do desenvolvimento da técnica psicanalítica. O Freud, conversando com médicos, ele vai trabalhar muito essa ideia da expectativa crédula que existe tanto na medicina e que vai ser fundamental depois para o campo da psicanálise. Ou seja, o Freud teorizou isso, chamou de transferência. Quer dizer, o que a transferência é? Quando você investe, enquanto paciente, investe a figura do terapeuta como uma figura que tem capacidade para ouvir e capacidade, a partir do seu manejo, de produzir cura a partir daquilo que você está narrando para ele, né? Então, claro que tanto na medicina, né, claro que a medicina trabalha com medicação, né,
mas o próprio ato de se deslocar até o consultório e de chegar até lá acreditando que você vai estar diante de alguém que tem poder, mesmo que seja um poder cientificamente explicado, essa crença é fundamental para o processo de cura, né? Do mesmo jeito a psicanálise é uma técnica, é uma ciência, ela tem um fundamento teórico, científico, acadêmico. De qualquer forma, é fundamental que quem vá fazer terapia acredite que ao narrar as suas dores, ao falar daquilo que incomoda, falar sobre isso vai produzir cura. Essa crença ela tem que estar pressuposta, ela é fundamental e ela está colocada, precisa ser colocada o tempo todo, tá bom? Então, muito legal, acho muito legal esse ponto de vista do Claude Lévi-Strauss e como ele dialoga com o campo da psicanálise, como ele pega as culturas antigas, né, e mostra que ali estão elementos funcionando de maneira diferente, mas o princípio parece que é o mesmo de um princípio que funciona na atualidade nas nossas culturas bastante racionalizadas e cientificizadas. Muito bem, nós vamos continuar discutindo esse assunto, há outras questões que a gente precisa levantar aqui, mas é isso, né? Eu espero ter ajudado a esclarecer mais esse aspecto, né? O quanto é importante narrar, o quanto é importante falar daquilo que se crê e crer naquilo que se fala e crer que é possível ser curado a partir daquilo que é narrado para uma outra pessoa. Um abraço e até o próximo vídeo.